Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós faremos alguns exercícios de revisão sobre o modernismo. Vamos lá, vamos à primeira questão. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de pães. E partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. De Mário Quintana. Beleza, então temos aqui um poema muito bonito, né? Os poemas são pássaros que chegam, nós temos várias figuras de linguagem aqui, né? Os poemas são pássaros, nós temos aqui uma metáfora, né? Pássaros que chegam, e aí nós temos aqui, não se sabe de onde e pousam, né? Os poemas pousam, temos personificação ou prosopopeia, né? E as figuras de linguagem, elas são muito presentes no discurso de fato. As figuras de linguagem, elas são muito presentes nos textos, nas poesias, né? Enfim, textos literários. Então vamos à pergunta. Os versos destacados podem ser lidos como uma pressuposição do autor sobre o texto literário. Essa pressuposição está ligada ao fato de que a obra literária, como texto público, apresenta o seguinte traço. Então, gente, os versos não estavam sublinhados, né? Os versos eles não têm pouso nem porto, tá? Então, esses são os versos destacados. Podem ser lidos como uma pressuposição do autor sobre o texto literário. Essa pressuposição está ligada ao fato de que a obra literária, como texto público, apresenta o seguinte traço: é aberta a várias leituras, provoca desejo de transformação, integra experiências de contestação, expressa sentimentos contraditórios. Então, aqui, gente, o nosso gabarito vai ser letra A. Se eles não têm pouso, se eles não têm porto, eles não têm um destino, né? Eles não têm uma interpretação. Os poemas, de fato, eles são abertos a várias leituras. Cada pessoa vai entender de uma forma, né? É claro que, por exemplo, quando a gente está fazendo uma análise sobre o poema, existem algumas análises que são mais convincentes, né? A gente precisa, para embasar a nossa interpretação, usar uma teoria específica quando a gente fala de um artigo de faculdade, por exemplo, a gente tem que sustentar de alguma maneira, né, quando a gente está, principalmente se você é da área, né, através de, você precisa ter uma fundamentação, mas é fato que os poemas, eles são abertos a várias leituras. Então, é por isso que o gabarito é a letra A de amor. Vamos à questão 2 agora, amados. O açúcar. O branco açúcar, nós falamos sobre esse poema na nossa última aula. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim. Nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco fez Oliveira, dono da mercearia. Da mercearia da esquina e tão pouco fez o Oliveira. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tão pouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã, em Ipanema. Eu lembro que até chamei atenção sobre algumas marcas, né? Eu adoço meu café, então eu adoço isso, né? Quando? Esta manhã, em que lugar? Ipanema, né? Então esse lugar nos sugere alguma coisa, né? Um lugar onde geralmente moram pessoas que têm um poder aquisitivo considerável, né? Vamos lá. Então esse poema é de Ferreira Goulart. A antítese
que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e. Então, a antítese é aquela figura de linguagem que trabalha com ideias contraditórias, né? Essa antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho, né? A gente tem essa divisão social do trabalho. A gente tem aquela pessoa que toma esse açúcar e ela tá falando o tempo inteiro, o sujeito poético tá falando o tempo inteiro que esse açúcar não foi produzido por ela, né? Configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira. É expressa poeticamente, né? Nós temos aqui uma poesia na oposição. Então, oposição é uma palavra importante para entender a antítese, né? Entre a doçura do branco açúcar e o quê? Letra A. O trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. Letra B. O beijo de moça, a água na pele e a flor que dissolve na boca. Letra C. O trabalho do dono do engenho em Pernambuco onde se produz o açúcar. Letra D. A beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. Letra E. O trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Então, gente, o nosso gabarito aqui vai ser letra E. Nós temos essa antítese, né, que mostra essa imagem da divisão social do trabalho, e ela é expressa poeticamente na oposição. Oposição entre o quê? Cadê a ideia de oposição aqui? Ó? Nós temos a doçura do branco, né? Então, do branco açúcar, branco, doçura e branco, né? E nós temos aqui amargo e escura. Né? Então, gabarito letra E, essa oposição consiste na doçura do branco açúcar e o trabalho dos homens de vida amarga, né? Então, doçura, a palavra doçura e a palavra amarga, a palavra branco e a palavra escura, né? Então, o nosso gabarito aqui é letra E de escola, ok? Questão 3. Temos aqui um conto de Clarice Lispector que, se eu não me engano, se chama Feliz Aniversário. E esse conto, gente, basicamente consiste em um encontro de familiares que vão, então, ao aniversário de uma senhora, né? Ela tá ficando bem, eu não sei se ela tem 90 anos, mas é uma idade bem avançada. E esse conto mostra aquela obrigatoriedade que muitas pessoas tem, né, de ir a um aniversário simplesmente por convenção, né? E aí fica um falando mal do outro, e aí as cunhadas, né, falam mal uma da outra, falam mal da roupa, falam que os filhos são mal educados, ficam reparando em várias coisas. E é engraçado que no final do conto também, acho que é no final, eu li tem um tempo esse conto, os parentes, eles se combinam, né, falam, porque quando é que vamos nos encontrar agora? Mas na realidade eles estão falando aquilo, mas eles sabem que ninguém vai, que ninguém quer ir, que aquilo é apenas um sinal de educação, né, enfim. E isso representa muito, né? Eu acho que isso é atemporal, né? Ou seja, isso não eu acho que isso sempre existiu e sempre vai existir, porque a gente sabe que os laços familiares que a gente tem, muitas vezes a gente gosta dos laços que, né, que a gente não escolhe, mas muitas vezes a gente não gosta e, enfim, não falando de ninguém especificamente, né? Acho que isso é uma coisa muito universal, né? Eu acho que a gente sempre tem esse hábito de ir a um lugar mais por educação do que por vontade, principalmente quando se trata de algo familiar, né? Então vamos lá. Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio. Pareciam ratos se acotovelando a sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que sei eu. Os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos, mas que mulheres haviam escolhido, olha só, né? E que mulheres os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido. Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão. Aquelas mulherzinhas, olha aqui o termo, né? Que casavam maus filhos, que não sabiam pôr uma criada em seu lugar, olha só. E todas elas com as orelhas cheias de brincos, nenhum de ouro. A raiva a sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com um copo imobilizado na mão.
Vovozinha não vai lhe fazer mal? Insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. Que vovozinha que nada! Explodiu amarga a aniversariante. Que o diabo vos carregue. Corja de maricas, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho, Dorothy, ordenou. Ou seja, né, gente? Complicado. Então, com base no trecho, assinale a alternativa correta que apresenta um aspecto central da prosa de Clarice Lispector. Letra A. Demonstração de vínculo com o regionalismo literário tem alguma marca que enfatiza, que mostra esse regionalismo? Letra B. Exposição de um forte componente científico na narrativa. Será que tem isso? Letra C. Perspectiva intimista da realidade retratada por meio do cotidiano familiar, ou seja, uma certa análise, um pensamento mais introspectivo, mais subjetivo sobre aquele cotidiano familiar, né? Tanto é que a gente tem ali o pensamento, né? Sobre, e também o fato de, muitos brincos, nenhum de ouro, né? E aí, ou seja, ali a gente tem pensamentos, né? Tem mais pensamentos do que uma narrativa de fato, né? Aconteceu isso, bateu parabéns, e aí serviu o bolo, e aí fez aquilo. Né? A gente tem aqui essa perspectiva intimista de fato. Letra D. Uso de personagens pitorescos em um cenário rural. Tem alguma fala sobre o fato de que isso aconteceu em um ambiente rural? Letra E. Visão religiosa em conflito com o apego mundano do homem. Ali existe um apego, né? Mas esse apego, em reparar como aquela outra pessoa está, né? Mas não tem uma visão religiosa em conflito, e esse apego, na verdade, ele está dentro dessa perspectiva intimista, né? São esses pensamentos que observam, inclusive, né, essa vestimenta, como a outra pessoa está, enfim. Então, gente, sempre que vocês virem uma questão sobre Clarice Lispector, essa palavra intimista, né, é muito importante. Então, gabarito aqui vai ser letra C de cachorro. E vamos então à nossa última questão, que é a questão 4. Leia atentamente o trecho do conto. Então, assim, a gente tem aquele conto, né, que é Feliz Aniversário, que é um dos mais conhecidos, e temos aqui outro conto conhecidíssimo também, de Clarice Lispector, que se intitula Felicidade Clandestina. Né, e assinale a alternativa correta. A Clarice Lispector, gente, ela escreve romances, né? Ela escreve romances e ela escreve também muitos contos. E ela tem ela é muito importante, né, para a literatura brasileira. Ela apresenta uma escrita que não é difícil, mas é complexa, né? Assim, existem palavras que são muito difíceis, mas aquilo que parece simples, na verdade, não é. Então, a gente tem aquela primeira análise, que é, né, o que aconteceu aqui, e a segunda análise, que é aquela mais interpretativa, né, o que isso significa, isso remete a quê, é uma análise mais simbólica, né, e assim, Clarice Lispector, eu acho que a gente não pode passar pela literatura brasileira, a gente não pode passar pelos livros sem conhecer pelo menos alguns contos de Clarice Lispector, porque de fato não tem como não se apaixonar por essa mulher, gente. Eu sou fã, perceberam, né? Então vamos lá. Chegando em casa, não comecei a ler. Inclusive, né, eu falei que a gente não pode passar pelos livros sem passar pela Clarice. Esse livro, esse fragmento do conto Felicidade Clandestina fala justamente sobre essa questão da leitura, sobre o conhecimento, sobre essa vontade de ler, né? Então, chegando em casa, eu não comecei a ler. Fingia que não tinha, está se referindo ao livro, que não o tinha só para depois ter o susto de o ter. Eu não sei se vocês já tiveram essa atitude. Quando você gosta muito de uma coisa, você esconde aquilo de você, para depois você, nossa, não lembrava que eu tinha isso, você fica feliz de novo. É uma coisa meio louca. Então, eu já fiz isso várias vezes. Fingia que não o tinha só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade.
A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar, havia orgulho e poder em mim. Eu era uma rainha delicada. Letra A. O conto critica a falta de leitura dos adolescentes nas escolas brasileiras, tendo como principal razão a preguiça, o que evidencia nosso atraso cultural. Percebam que a gente tem uma alternativa aí que te leva um pouquinho, né? Mas, na verdade, ele não está criticando a falta de leitura. Se você lê assim, né, sem contexto, você de repente até pode pensar isso, se bem que eu acho que não. Mas, porque se você lê sem um contexto, você pode pensar, ela está escondendo o livro para não ler. Na verdade, é justamente o contrário, né? O fato de esconder o livro não mostra que ela não quer ler, mostra que ela quer, que ela tá tão feliz com aquele livro que ela quer postergar. É como se se você comprasse 10 biscoitos e você deixasse o biscoito que você mais gosta por último, sabe? Letra B. Uma das marcas da escritora é a sua capacidade de descrição de paisagens externas que retratam da seca no Nordeste aos problemas sociais das grandes metrópoles. Não tem nada a ver. Letra C. Pelo trecho em destaque, nota-se que a narradora em terceira pessoa investiga os reais motivos que a levaram a ser uma pessoa feliz, sendo os livros parte da construção deste sentimento. Na verdade, o livro não é nem parte da construção. O livro é que faz com que ela seja feliz, né? Letra D. Prosadora da chamada primeira geração modernista, ela não é da primeira geração. Observa-se pelo texto da autora que esta opta por radicalizar o uso da oralidade, rompendo com a tradição realista, utilizando-se do chamado fluxo de consciência. A Clarice, gente, de fato, ela faz uso desse fluxo de consciência, né? Mas ela não é da primeira geração modernista, não. Letra E. O trecho analisado nos mostra características marcantes da escrita da autora, que com base em reflexões existenciais, não tem uma reflexão existencial aí, essa coisa de esconder o livro, né? Foi o que eu falei do biscoito, de você deixar por último aquilo que você gosta mais. Reflexões existenciais e da subjetividade, é a subjetividade pura, né? Nos revela a intimidade dos seus personagens. Então, como ela conhece a personagem dela, né? Então, o gabarito aqui é a letra E. Esse trecho nos mostra características marcantes da escrita da autora, que com base em reflexões existenciais e também com base na subjetividade, revela a intimidade dos seus personagens. Então, gabarito letra E de escola. Então, queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido a correção dos exercícios. O modernismo, eu já falei muitas vezes com vocês sobre isso, né? Nós temos aí uma linha do tempo da literatura brasileira, né? E o modernismo é uma escola literária que é muito cobrada em concursos, né? Enem, UERJ, vestibulares militares, vestibulares de modo geral. Então, sempre que vocês estudarem modernismo, sempre lembrem, sempre pensem que o modernismo ele tem um diálogo ali, né, mais pela oposição com o romantismo. O romantismo tem aquela coisa mais idealizada, o modernismo já apresenta uma coisa mais real, né? Há uma preocupação com a construção da identidade brasileira menos idealizada, né? Essa brasilidade, esse nacionalismo lá no romantismo é muito idealizado, né? A mulher é perfeita, o índio é perfeito, Iracema virgem dos lábios, mel, né? Já no modernismo a gente tem, né, o regionalismo, que é uma marca que representa essa nacionalidade, né? Mas o modernismo ele é muito mais, ele se preocupa mais com a problematização, né, do contexto social que a gente tinha, né? E é isso, queridos. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Na próxima semana, então, nós daremos continuidade à nossa matéria. Vamos para a teoria, ok? E é isso. Espero que vocês estejam entendendo. Espero que vocês estejam aprendendo. E, então, até a próxima semana. Beijos e fiquem com Deus.